A gente tem muitas perguntas, que a gente vai fazer perguntas bem diretas para você falar da experiência e o que isso pode ajudar os donos de restaurante. Como que você ajudaria? O que a gente percebe alguns bons restaurantes com muito problema de fila de espera. E esses restaurantes, eles sofrem com clientes que desistem antes da hora, com giro, e infelizmente eles perdem muito faturamento nesse momento. Qual dica que você daria para resolver essa dor? Em relação à fila de espera, eu acho que a gente trabalha, né? Eu buscaria trabalhar a questão do giro da casa, né? Buscar diminuir essa fila de espera, melhorando o giro da casa, ou seja, melhorando o tempo da cozinha, né? Para que ela produza mais rápido e eu consiga entregar para o cliente mais rápido. Eu buscaria também ter uma atenção por limpar a mesa, né? O simples fato do garçom ir ali e limpar a mesa já meio que já tá, entre aspas, ali, dizendo para o cliente para ele, vamos dizer assim, deixando ele pronto para ele sair ali e vir o próximo, né? Vamos dizer assim. E além de deixar o cliente mais à vontade. E também fazer uma gestão dessa fila, né? Em momentos de grande fila, a gente poderia oferecer alguma entrada da casa, para que ele sinta, para que seja amenizado um pouco essa dor dele de ficar ali na fila de espera esperando e tudo mais. Como que funciona a gestão do VUCA com relação à fila de espera? O que o VUCA pode ajudar nesse... O VUCA ele tem a solução de que quando o cliente chega, ele passa o nome dele e o telefone, né? Então ali começa a gerar números, né? Eu acho que para nós, né, donos de restaurantes, assim, uma das informações mais importantes são os dados. Né? Se a gente não tem ele, fica muito complicada a tomada de decisão. Então, quando o cliente chega e ele dá o número do telefone dele, dá o nome para ele, ali na fila a gente consegue mensurar o tempo que ele ficou na fila, qual é o tempo de espera médio da casa, né? Então, dá para a gente analisar também nas próximas unidades que vai se abrir, né? Qual é o maior volume de espera, né? Mesa para 2, mesa para 4, mesa para 6, ou acima disso. Então facilita muito nesse planejamento para expansão para outras unidades. Um ponto que, completando sua fala, que eu vejo também que a gente agrega bastante valor como VUCA, é que as muitas casas que fazem esse tipo de gestão, eles ficam gritando o cliente ali na porta, né? A gente tem duas situações que a gente já vivenciou em alguns restaurantes que a gente frequenta aqui em Goiânia. Já vivenciei a situação de você ter que ficar... Eles pedem para você ficar fisicamente na fila. Então, às vezes, você fica a fila de espera de 1h30, 2 horas, tem que ficar 2 horas em pé, porque você tem que ficar literalmente numa fila, porque eles não têm a gestão de sequência, de ordem de pessoas que vão chegando. Então, eles pedem para ficar na fila para ir conforme for liberando. E a gente também vê muito caos na hora de procurar esse cliente, que ficam gritando lá, às vezes só anota os nomes na sequência e vão gritando o nome dos clientes, né? E pelo que você falou, a gente consegue resolver isso também com o VUCA. Isso, é porque com a parte do controle de fila de espera com o VUCA, você passa o número, né, do telefone e o nome. Então, quando chega, sua mesa fica disponível, então o próprio sistema ele envia um WhatsApp, né, pro número que o cliente passou, chamando ele que ele é o próximo da fila. Automaticamente? Automaticamente, né? Então, eu já vivi situações em restaurantes que eu cheguei e a pessoa até usa o VUCA, né? A empresa lá até usa o VUCA, mas eles fazem o controle manual. E assim, é uma empresa grande de referência, só que eles ficam ali anotando o nome num papel. E o mais incrível é que a pessoa ainda fala, eu preciso que você espere em tal lugar. Ainda foi muito categórico nisso. Você colocou seu nome na fila, então eu preciso que você me espere aqui nesse lugar. Por quê? Porque eu simplesmente passei o meu nome para ele e a quantidade de pessoas que eu precisava. E na hora de chamar, né, como é que ela iria me chamar? Então ela não anotava nem a cor da minha camisa, nem nada, nenhuma característica minha, né? Porque o papel lá dava para enxergar. Então isso acaba dificultando demais, porque se eu saio do aparador que eles têm do lado de fora, que é onde a pessoa pede para esperar especificamente, acaba perdendo essa sequência. Peraí, cadê o Thiago? Chegou a vez dele. Onde é que eu vou achar o Thiago no meio dessa fila tão grande? Além de mostrar um certo, entre aspas, né, falta de profissionalismo, porque a empresa é de referência, ela é grande, mas está anotando ali no papel, né? Então tem esse dificultador também, além dela ter que ficar procurando e gritando e chamando o nome ali na hora que chega a minha vez. E é um processo simples que o VUCA tem.
Você coloca o nome e o telefone, ele tem a lista, e ela também consegue manualmente clicar e falar, quero chamar esse cliente. Isso. Então não precisa ser uma coisa também automática ou com dificuldade, né? Ela só faz a lista e fala, é a vez desse cliente, quero chamar ele, e o sistema já dispara um WhatsApp personalizado, do jeito que eles gostam de tratar o cliente. Isso. Então ele passa o telefone, passa o nome, eu entro na fila de espera, posso aguardar onde quer que eu queira ficar ali na fila de espera, que a maioria das casas é muito grande, né? E quando chega a minha mesa, eles disparam um WhatsApp para mim, que sou o cliente, estou ali aguardando na fila, e com aquela mensagem do WhatsApp eu já me encaminho ali para a recepção e sou encaminhado até a mesa, né? E aquele mesmo cadastro que eu fiz na entrada na recepção como cliente, né, para esperar a fila, eles me colocam para sentar na mesa. Então já fica registrado ali também na comanda o meu nome, né, e o meu telefone para gerar histórico depois de avaliação e tudo mais. Gera avaliação junto. Você falou um pouco sobre treinamento de garçons. Você falou que os garçons... você treinaria os garçons para fazer o giro da mesa. Girar mais rápido a mesa, limpar rápido a mesa, enfim. Com relação a treinamento, a gente sabe que muitos clientes sofrem um pouco com isso, porque não sabem ou tem que pagar consultoria para fazer treinamentos. Que dica você daria com relação a treinamentos de colaboradores, de garçons, de fila de espera? Tem alguma dica, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ensinar? Porque tem gente que manda pra gente, eu treino, cara, falo 200 vezes, fica em cima e ainda fazem tudo errado. Que dica que você tem para treinamento? Só complementando essa pergunta do Matheus, e como o VUCA pode auxiliar para direcionar esses treinamentos? Então, assim, eu acredito muito em operação, né? A maioria de donos de restaurantes, eles ficam tão envolvidos na operação que esquecem de olhar pequenos detalhes. Uma máxima que eu defendo, que eu enxergo, o meu modo de ver, é que nos pequenos detalhes estão os grandes resultados. Então, pequenos ajustes, pequenas garantias que nós, como donos de restaurantes, fazemos na operação é que vai garantir o resultado. E uma das ferramentas que eu acredito muito que dê certo, que dá certo na operação no dia a dia, se chama o checklist. Então eu tenho vários pontos para garantir numa operação, num atendimento à mesa e tudo mais. Então eu acredito muito que se a gente monta um checklist bem montado, e aquilo ali, através do VUCA, ele tem essa solução de checklist, né? Então, um checklist uma vez bem montado e que você alinha com a equipe, mostrando para ela a importância de cada detalhe daquele, para virar um hábito, né? E não ser uma cobrança, uma forma de cobrar, uma burocracia, o checklist. Então, se você monta um checklist bem montado, mostra para a equipe a importância e você monitora através do sistema do que foi feito e do que não foi feito, você consegue grandes resultados. Porque eu acredito muito nos pequenos pontos. São as pequenas coisas que vão trazer grandes resultados. Então, um detalhe, né? Um cliente está passando por mim ali durante o salão está aberto, eu sou como cliente, eu passei por qualquer funcionário, não importa de qual função que ele tem, se ele é da limpeza, se ele é da cozinha, se ele é do salão, se ele é um comin, se ele é um garçom. Mas o fato dele me cumprimentar já é um grande diferencial. Ele me dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? O fato de alguém pedir para ir no banheiro e você acompanhar até o banheiro. Então, esses são pequenos detalhes que fazem bastante diferença, né? A questão também, um exemplo, né, de sempre levar os pratos juntos para a mesa. Eu já vivenciei situações, né? Até semana passada eu vivenciei uma situação que eu sentei no restaurante, chegou o prato de todo mundo da mesa e o meu não veio. Aí a pessoa me justificou que é porque o meu prato demora mais um pouco, né? Então, assim, faltou uma questão do restaurante, da cozinha, para administrar isso bem, essa questão do tempo para que o prato chegue junto. Então, um pequeno detalhe, mas que eu ali, que na hora eu tava com fome, vendo os outros comerem, eu fiquei meio que chateado. E voltando um pouco para o treinamento, quais os processos, as etapas que você acha importante que pode ajudar outros donos de restaurante quanto a treinamento? Com relação, também para ajudar o Kenny a pergunta aí, se existe alguma sequência, tipo, quantas vezes por semana treinar, se tem alguma dica com relação a o que falar, qual tema eu devo usar para tratar nessa reunião, quanto tempo deveria durar essa reunião de loja, se eu devo fazer com toda a equipe junto, ou se eu faço por departamento, se o pessoal do salão é diferente do pessoal da cozinha, se tem alguma coisa que eu posso usar para...
Muitas pessoas me chamam do pai da reunião, porque eu acredito muito, eu gosto muito de execução, então eu gosto muito de operação, eu gosto muito de melhorar processo, aquela busca da melhoria contínua, né? Então eu sou muito adepto e muito, assim, eu não vejo uma operação dando certo sem reuniões que a gente chama de preleção. Primeiramente, o que é essa preleção? É na abertura e no fechamento da casa. Então, na abertura, o que eu vou conversar com eles? Eu vou conversar sobre os pontos positivos e os pontos negativos da operação do dia anterior. Então, um dia anterior, com certeza, eu fiz coisa boa que eu preciso elogiar, e no dia anterior eu fiz coisas ruins que eu preciso corrigir. Então, esse já é o tema da minha reunião. Da mesma forma, no final da operação, onde eu posso falar também dos pontos positivos que aconteceram no dia e os pontos negativos, né? Exaltar os pontos positivos e alinhar a questão dos pontos negativos. Então, eu acho isso, primeiramente, diariamente eu faria essa preleção, tanto no começo quanto no final. Já agora, semanalmente, eu faria uma reunião que a gente chama reunião de MCI, né? Que é uma reunião onde a gente foca naquilo que é realmente, né, que chama meta crucialmente importante. Então, a gente focaria no que é importante, né, e o como a gente vai chegar no que a gente precisa, porque a gente se torna muito leigo ao achar e imaginar que as pessoas sabem como deve resolver o problema. A maioria das pessoas sabe o que precisa, mas não sabe o como resolver. Então, nessa reunião semanal, né, que a gente executa, a gente vai analisar esses pontos. Né, o que a gente de fato precisa. Vamos olhar para o placar, vamos olhar onde a gente está e falar, cara, nós estamos aqui nesse placar, nesse meta, nesse desafio que a gente tem. O que a gente precisa? Tal coisa, é MCI. E o como que a gente vai chegar nesse resultado? A gente chama de medidas de direções, é o como chegar lá. E alinhar isso com a equipe é muito importante, que a gente imagina que eles sabem, mas eles não sabem. Então eu faria reuniões diárias, né, de preleção para falar pontos positivos e negativos, reuniões semanais para alinhar onde a gente está em relação ao nosso objetivo e como a gente vai chegar lá, e reuniões motivacionais também, com a equipe de forma mensal para unir, falar de propósito. Eu sou muito adepto de propósito. As pessoas, existem várias formas de motivação, né? E não é só dinheiro. Então a gente pode motivar de várias formas. Então é muito importante também levantar o ego da equipe, trazer ela para si e mostrar que é algo muito maior do que atender um cliente. É muito maior do que isso. Tem um ponto também para complementar que a gente acaba usando muito no grupo, que essas reuniões de preleção, desculpa, essa reunião de preleção que os líderes fazem, geralmente eles usam as nossas avaliações que o VUCA dispara automaticamente quando encerra a mesa. E os nossos líderes de reunião de preleção, eles leem o que o cliente está falando sobre o estabelecimento. Isso ajuda a equipe como um todo em ter um norte, de entender onde nós estamos errando como um grupo e onde nós estamos acertando. E dentro dessas reuniões a gente sempre sugere elas falarem mais os elogios, porque a gente ensina muito mais o colaborador com reforço positivo do que com reforço negativo. O colaborador ele aprende muito mais quando a gente diz para ele assim, fulano de tal recebeu um elogio porque girou rápido a mesa, foi muito atencioso na recepção. Então, quando eu leio um comentário desse, eu incentivo todo mundo da equipe a também ser atencioso na recepção para ganhar aquele elogio também. Então, assim, eu ensino muito mais assim do que quando eu coloco uma reclamação do cliente falando, a recepcionista foi estúpida comigo. Claro que tem que ser lido todos e dado feedback individual para quando é negativo, mas a gente precisa ler as avaliações e em conjunto para que o grupo cresça em conjunto. Acho que é uma das melhores formas de que você não está falando aquilo que você é chato, você está falando aquilo que o cliente está percebendo. Então, quando eles têm essa noção de que o líder não é o cara que está ali para ditar regras, mas está ali para mostrar o que eles estão acertando e errando em conjunto, facilita. E é por isso que a gente fala tanto da avaliação, tanto que a avaliação é importante no dia a dia dos restaurantes, dentro do VUCA. E a gente tem dentro do VUCA umas 2 ou 3 maneiras de fazer a avaliação. A gente tem a avaliação automática, a gente tem a avaliação sem o WhatsApp, que você pode colocar o QR Code na mesa para o cara entrar e avaliar de forma aleatória, ou você tem pegando o contato do cliente e disparando o WhatsApp para que ele avalie. Nesse caso, você consegue monitorar de ponta a ponta o que o cara consumiu, quem atendeu ele, quem sentou ele na mesa, quanto tempo ele ficou na mesa e o que ele comeu e a avaliação final dele.
Quando a gente coloca o QR Code na mesa, daí eu já vou ter uma avaliação solta, né? Eu não sei exatamente quem é aquele cliente e nem o que ele consumiu, qual foi a experiência dele lá dentro. Mas, de certa forma, eu tenho um cliente que foi satisfeito e um cliente que está insatisfeito. E a gente tenta trabalhar isso dentro dos restaurantes também, que é a insatisfação do cliente, eu trabalhar individualmente com ela. Então, eu ligo para esse cliente, eu dou feedback e eu... Outra forma legal de capacitar os líderes também, que a gente faz, é colocar os próprios líderes, os gerentes de loja ou do salão, para dar o feedback para esse cliente, para ligar para o cliente. Então, quando eu coloco o gerente que recebeu a crítica para ligar para o cliente, ele se sente mais importunado, né, mais incomodado de que aquilo se repita, porque ele vai ter que passar essa vergonha de novo e pedir desculpa. Então, ter uma equipe separada funciona, de dar feedback, de ligar para o cliente, claro, você consegue monitorar e acompanhar isso mais. Mas quando você coloca o próprio causador daquilo, ele sente mais na obrigação de forçar essas reuniões, que é um grande desafio que as pessoas têm no autogerenciamento, né, do restaurante funcionar sozinho. Então... Um dos pontos que eu vejo é porque a grande maioria, infelizmente, hoje, né, dos donos de restaurantes, eles ficam muito envolvidos na operação. Então, imagina um cara que é dono de restaurante, ele fica focado na operação da cozinha, por exemplo. Como é que ele vai entender como é que está funcionando o restaurante dele, aonde ele deve atuar? Sendo que na hora do crítico ali, a hora do pico mesmo, ele estava dentro da cozinha. Então, assim, eu sou muito a favor de qualquer restaurante, não importa o meio, ele precisa avaliar, ele precisa entender como que o cliente está olhando a casa dele. Tanto em relação à recepção, ao atendimento, o produto, a qualidade do produto e tudo. Ele precisa olhar esses detalhes. E o VUCA, quando o garçom vai ali e fecha a mesa, automaticamente é enviado um WhatsApp para o cliente para ele pedindo a avaliação. Né? Então ali o cliente vai ter a oportunidade de avaliar. A gente sabe que se deixar por conta apenas do envio desse link, a quantidade, o volume de resposta vai ser pequeno. Então a gente precisa primeiro incentivar, mandar esse link, segundo, incentivar essa resposta e terceiro, analisar o que está sendo falado. Né? Porque por conta dos donos de restaurantes, principalmente no começo, né, quando se abre e tudo mais, está tão envolvido na operação, essa questão desse feedback dos clientes é muito importante, para ele saber, cara, amanhã, aonde eu vou atuar? O que eu preciso resolver? Né? E quem não tem isso, só tem talvez esse feedback pelo Instagram ou quando o cliente pede para chamar o gerente, e o gerente é ele também, ele vai ali, entende, vai lá e resolve esse problema. Então, usando essa ferramenta do VUCA, é possível ele receber esse feedback e, além de tudo, como lá na fila de espera ele deu o nome dele, o telefone, ele tem a oportunidade de ligar para esse cara. Então, ele liga para esse cara para reverter a situação. Ó, esse aí não é o padrão da casa, infelizmente, peço desculpa. Aí tem N soluções para um problema como esse, né? Aí vai do perfil do dono. Como que ele vai resolver? Ele vai só pedir uma desculpa, ele vai convidar para vir novamente por conta da casa, ou ele vai fazer alguma coisa. E o mais importante ainda é colocar o gerente para fazer essa ligação. E como que o VUCA ajuda o dono de restaurante a desburocratizar essa situação, né? Porque para quem está começando, é bem difícil começar com todas essas ferramentas. Tem algum processo que auxilia o cara que está entrando no sistema para fazer acontecer essas etapas serem executadas dentro do estabelecimento dele? Você tocou num ponto muito importante. Você falou que, às vezes, o dono de restaurante fica parado lá dentro da cozinha e não consegue ver o todo. Assim, quem está começando, quem tem os restaurantes ali, que função que você indica? Aonde o dono tem que ficar? O sócio operacional, né? Muitas vezes o pessoal tem sócios operacionais e tem sócios de retaguarda, investidores. Mas o sócio da operação, o cara que está ali no dia a dia. Que conselho que você dá para eles? Que função fazer? Eu indicaria, com certeza, né? Foi assim que eu aprendi na prática, né? Eu indicaria ele para ser cumim. Ah, Thiago, mas por que cumim? Tem vários lugares. O que é cumim? E o que é o cumim? Cumim é o rapaz, a pessoa que pega o prato ali na boqueta da cozinha e leva para a mesa. Então, por que eu tô falando que um dono de restaurante que acabou de abrir seu restaurante deveria trabalhar como cumim? Porque é um cara que tem acesso a tudo. Ele tá andando no salão o tempo inteiro, ele tá indo na mesa, ele tá vendo se a mesa tá limpa, se a mesa tá suja, ele tá vendo se o cliente deixou o sanduíche ali, a pizza, o que ele tiver comendo na metade e não terminou de comer. Então ele tem essa sensibilidade, ele tá vendo se o copo de suco já acabou e o garçom não repôs, ele tá observando tudo. Ele tá andando, ele tá vendo se a loja tá limpa, se ela tá suja, ele tá observando, ele passa ali pelo banheiro, ele já olha isso, ele percebe se o ar-condicionado da
loja tá numa temperatura ideal, ele percebe N coisas. Pelo simples fato de levar o produto até a mesa. Ele percebe a apresentação do prato, que é tão importante, né? A pessoa come a apresentação ali também. A experiência está envolvida nisso. Então, eu acho que ele olhando a apresentação do prato ali, na hora que ele pega na boqueta e já corrigindo em algum momento, ele está olhando o tempo da cozinha. Quanto tempo que eu estou conseguindo pagar esses pratos aqui na cozinha ou essas bebidas aqui no bar. Então, assim, eu indicaria com certeza para uma pessoa que está abrindo seu restaurante agora, para ele trabalhar numa área flex, vamos dizer assim, né? Ele está em todas as áreas ao mesmo tempo através de comida. E ele vai na mesa, né? Então, quando ele vai na mesa, é uma oportunidade para ele perguntar para o cliente, cara, tá tudo certo, veio no ponto certo, veio na temperatura correta. Então, ele tem uma oportunidade ali de resolver uma situação que talvez ele não pegaria ficando preso ali numa cozinha ou preso em alguma função específica no restaurante. É legal que ele gira todas as áreas, igual você falou, né? No próprio salão ele sente o clima que tá o ambiente, né? Tipo, como garçom, se o garçom tá sorridente, se tem um garçom baixo astral, se tá dando bom dia, boa tarde, boa noite. Se tem uma área que tá baixo astral, né? Desculpa, Ken, vou botar você pergunta. A ideia era mais saber assim, quais os processos que o VUCA auxilia o dono de restaurante quando entra para o VUCA ter esses diferenciais, né? Assim, tem uma equipe de implantação, então, é dividido por algum tipo de etapa, o cara tem que fazer tudo sozinho, quem define isso para o dono de restaurante para ele tentar usar o máximo que o VUCA tem a oferecer? Sim, uma das questões do VUCA é porque foi um sistema desenvolvido por donos de restaurante, né, que já tem experiência com restaurante para donos de restaurante. Né? Então a gente imagina, a gente sabe na própria pele o tanto que é complicado se trocar um sistema. Né? Se eu já estou acostumado ali a apertar A, B, C para fazer tal coisa, eu vou ter que apertar X, Y, Z para fazer outra coisa. Então toda mudança gera um certo estresse. Então já é uma dor de cabeça muito grande um dono de restaurante falar assim, eu quero mudar de sistema. Mas pelo fato do VUCA ser um sistema completo, que ele tem todas as soluções em um lugar só, facilita demais a vida do cara. É porque é como se fosse tudo integrado. Então, desde a hora que o cara chega ali na fila de espera, até a hora que ele vai embora, o feedback, tudo é integrado num lugar só e tudo se conversa. Então, fica muito mais fácil. Então, já pensando nessa dor que todo restaurante tem para poder colocar um sistema novo, aí a gente desenvolveu um processo, desde o momento que ele entra até o final. Então ele começa desde uma implantação, que a gente analisa principalmente quais são as dores dele primeiramente, né? Quais são as dores do restaurante? É XYZ. Como é que funciona a sua operação? É assim, assim, assado. Qual é o seu objetivo? Esse. Todo mundo, né? A maioria fala assim, vou colocar um sistema para controlar estoque. Só que na nossa experiência mostra que o controle de estoque é o mais difícil ali do que ele quer. Então a gente sempre orienta e mostra para ele, cara, vamos começar por aqui, depois a gente vai para cá, e até a gente chegar num controle de estoque, que com certeza é importante, mas ele acaba sendo mais difícil. Todo mundo quer, mas poucos conseguem. Né? Então a gente tem um processo de integração, de implantação, voltado para a realidade do cara. Da gente achar no VUCA qual é a melhor, identificar no VUCA qual é a melhor solução para a realidade dele. Feito isso, a gente começa os treinamentos, né, das partes que a gente definiu que a gente já vai começar. Feito isso, começou a usar o sistema, nós temos reuniões, né, que a gente chama até de reunião de check-in, né, que a gente entra em contato com o cliente para entender dele. Cara, a sua expectativa era essa, a gente combinou e fez um planejamento para atuar de tal e tal forma. Como é que está sendo sua experiência? Né? Então a gente pega um segundo feedback dele ali nesse momento. Né? Depois de pegar esse feedback, a gente vai trabalhar com ele os pontos que precisam ser melhorados e definir com ele quais são os próximos passos. Então a gente tem, depois que é virado o sistema, a gente tem uma equipe de treinamento. Que é o quê? Nós vamos pegar qual é o próximo passo daquele restaurante. É trabalhar com RH? Beleza. Então nós vamos ter um treinamento focado em RH, específico para aquele restaurante, para a realidade dele, para que ele consiga usar a ferramenta. Né? Porque não adianta a gente ter à disposição a Ferrari, mas não ter a gasolina para ela. Então eu entendo que o treinamento é como se fosse uma gasolina para a gente conseguir usar aquela ferramenta. Né? Além disso, nós temos também a consultoria. Né, que nada mais é do que quando o restaurante ele autoriza acessar os dados, o sistema sozinho, ele gera um relatório, né, que é como se fosse uma consultoria, relatórios importantes para o restaurante, para análise, para tomada de decisão dele de forma automática, e isso é apresentado para o dono de restaurante. Então qual é o processo quando um restaurante entra para o VUCA? Ele tem a implantação,
Depois da implantação, a gente pega um feedback com ele de como é que foi esses primeiros dias. Depois, isso ele está sendo mantido ali e orientado pelo suporte. Depois disso, a gente tem uma equipe de treinamento que vai fazendo com que ele evolua dentro do sistema. E depois nós vamos ter o pessoal da consultoria para ajudar, porque nós queremos que os restaurantes deem certo. Então a gente tem uma equipe de consultoria, mediante a autorização dele, que gera esses dados sozinhos e a gente apresenta para ele, buscando essa melhoria dele como empresa. Então eu contratando o VUCA hoje é garantia de sucesso, eu só preciso acreditar no VUCA. Não. Muitos acreditam que eu coloquei o VUCA, né? Eu gosto de comparar com a Ferrari. Eu comprei uma Ferrari, beleza, ela vai andar sem um combustível? Não. E o que é o combustível? É o capital humano. Então não adianta nada você colocar um sistema achando que os seus problemas estão resolvidos, sem que você capacite, mostre a importância, compre a ideia mesmo, você, dono, e a sua equipe, para que dê certo. Não adianta nada você colocar o sistema e achar que o negócio vai acontecer. Então, é necessário mostrar a importância para a equipe, você comprar a ideia, porque, igual eu falei, é uma dor. Não é fácil trocar de sistema. Então, você como dono e a equipe precisam passar por esse processo e querer. A ferramenta tem tudo ali disponível, ela é boa, faz tudo que precisa, é focada para restaurante, só que quem está usando é muito importante. Thiago, querer isso. A gente sabe que o VUCA é muito completo e tem muitas ferramentas. Quais são os números principais que um dono de restaurante deve olhar todos os dias? O primeiro número que eu olharia é o faturamento. Então eu tenho uma meta de faturamento, eu vou olhar se o meu faturamento está dentro do que eu espero. Eu acho que esse é um dos números muito importantes. O segundo número que eu olharia é a questão da pesquisa de satisfação. Igual eu falei, não adianta nada eu acordar todos os dias e falar, cara, eu preciso melhorar. Mas aonde eu preciso melhorar? Para onde que eu vou? Onde eu vou olhar? Eu vou olhar para a cozinha, para o bar, para o salão, para a recepção, para onde? Eu vou olhar para onde a minha pesquisa de satisfação vai me apontar. Então eu olharia faturamento, eu olharia pesquisa de satisfação, com certeza, essa avaliação. São 2 pontos que eu olharia todos os dias. E é fácil ver isso no VUCA? É fácil. Tem um relatório lá que aparece diariamente o faturamento acumulado, ainda mais para quem tem mais de uma unidade, né? Então a gente, vamos dizer assim, tem 10 lojas ali. Então lá aparece o faturamento das 10 lojas numa tela só, né, de forma bem resumida. Aparece as notas, né, que cada loja daquela tem, né, a nota de satisfação do cliente. Aparece também a porcentagem de resposta. Quando você tem venda loja e venda delivery, aparece separado esse faturamento. Então dá para você comparar como é que tá, porque não adianta nada olhar macro também, né? Eu tenho venda salão, eu tenho venda balcão, eu tenho venda delivery. Aí eu vou lá, olho meu faturamento, tá 1 milhão. Beleza, mas aonde que eu posso melhorar? Eu posso melhorar no salão, eu posso melhorar no delivery, eu posso melhorar onde? Então essa separação também, essa análise de forma separada e de múltiplas unidades, facilita demais a gestão de ver o todo, né? Então é só o dono de restaurante chegar lá no restaurante, acessar o servidor lá, o computador dele, para ele ter acesso a essas informações do dia anterior. Não, o VUCA ele é 100% online. Então eu como dono de restaurante, eu estou na minha casa, eu consigo ver todos os dados do meu restaurante em tempo real. Então eu consigo ver quantas mesas estão ocupadas no restaurante, eu consigo ver quantos pedidos do delivery saiu, eu consigo ver tudo isso na palma do celular. Então eu tô ali na minha cama, deitado no meu celular, eu vejo todos os números que eu preciso. Todos. Real. Em tempo real, é online. Eu não dependo de estar fisicamente ali na empresa. Então isso, querendo ou não, é uma liberdade para nós, donos de restaurantes, né? Não precisar estar ali na operação. Que é um grande desafio de um dono de restaurante, principalmente no começo, e alguns até com vários anos aí, a maior dificuldade é sair da operação. Ter vida. Ter vida. Esse é o principal desafio. E esse é o objetivo do VUCA? Esse é o objetivo, um dos objetivos do VUCA, né? Dar vida aí pros donos de restaurante. E dar dados para tomar decisão. Eu vejo um sistema como nada mais do que uma série de dados, uma série de informações que vão facilitar a sua tomada de decisão no dia a dia. É igual eu falei, não adianta nada um dono de restaurante ele ficar preso em um lugar específico da operação, porque no outro dia ele não vai saber onde atuar. Né? Então, o VUCA ele traz dados, ele traz luz para onde ele precisa atuar. Através de uma pesquisa de satisfação, através de um relatório, através do faturamento, através do ticket médio. E o mais importante, né? Um restaurante ele não precisa faturar. Né? O mais importante do que o faturamento é a lucratividade. Então, o buscar uma rentabilidade lá no final, né, que a média do nosso setor é de 10% a 15%,
né? Então, se a gente busca uma margem maior, isso sim é equivale. Então, eu não preciso vender 2 milhões para ter uma lucratividade de 10%. Eu posso vender, sei lá, 500 mil e ter lucratividade de 20%. Eu teria o mesmo lucro ali no final do mês. Eu acho que é isso que importa, né? O faturamento é ego, né? O faturamento é mais ego. O que mais importa mesmo é o que eu consigo ter de resultado, ter de margem ali no final do mês, que aí são N ações aí que a gente pode fazer. É importante ressaltar isso, né? Que o VUCA nasce para dar qualidade de vida para os restaurantes, principalmente restaurantes em expansão, para que eu possa fazer gestão à distância. E o que é essa distância, né? É o que você trouxe de a gente alimentar os números, eu ter os dados na minha mão, e o VUCA, ele tem essa ambição de, além de trazer os dados, ajudar ele em quais dados são importantes e que decisões tomar com esses dados. Então, assim, a gente entende que, principalmente as pessoas, a gente tem muito aventureiro no ramo de alimentos, e esses aventureiros, eles entram muito perdidos, né? E às vezes o cara tá preocupado só com a venda e ele fatura muito e o lucro lá embaixo. Então ele não consegue acompanhar. E o legal é que o VUCA traz para ele os números, e além dos números, a gente tem dentro do VUCA os departamentos de consultoria que auxilia ele a analisar bem esses números. Porque ter os números jogados lá sem boas análises não resolve nada. E boas análises sem ações de melhoria também não resolve. Então a nossa intenção como VUCA é trazer um sistema que ajuda no levantamento de dados de forma fácil, porque os dados que a gente levanta são dados que o próprio colaborador vai alimentando para que a operação funcione. Então a gente traz essas informações computadas e analisadas para trazer para o celular do dono do restaurante. Ao levantar, como você falou, o cara consegue acompanhar o faturamento, a satisfação do cliente, como que está as despesas dele, para que ele tenha uma vida saudável, que ele tenha vida, né? Porque a gente sabe que donos de restaurante, como a gente entrevista alguns aqui, falam que trabalham 16 horas por dia. E a nossa intenção é essa, que eles possam trabalhar menos horas e sejam mais eficientes nessas horas trabalhadas, né? Uhum. E com certeza, um restaurante que ele consegue ter um bom faturamento, fazendo uma boa gestão dos custos, né, que vai pelo um controle de estoque eficiente, é igual eu falei, né, muita gente tenta controlar o estoque, mas não consegue. Mas um bom controle de estoque, né, que o VUCA vem para facilitar isso, acaba gerando uma margem muito boa para ele ali no final do mês. Então, uma das ações que podem trazer muito resultado para a margem, lucratividade ali no final do mês, com certeza é uma gestão fácil ali do estoque, porque já não é fácil por si só, né? Já é bem complexo você engajar toda a equipe para isso. Thiago, a gente tem... Fala, Mateusão. A gente tem no dia a dia algumas dificuldades, os donos de restaurante têm muitas dificuldades em formar líderes. Assim, eles trabalham ali bravamente e incansavelmente, mas chega uma hora que tanto o financeiro deles está mais confortável, quanto a empresa está mais redonda. E o cara quer sair da operação 100%, porque é muito esgotante para o dono de restaurante ter que cuidar da retaguarda e fazer a operação. Nesse momento, ele precisa formar um líder que vai cuidar da operação para que ele fique tranquilo. Que dica que você dá para esse cara formar esse líder? O que ele tem que buscar? Aonde ele tem que... O que ele tem que se preocupar? O divisor de águas para mim foi uma pós-graduação que eu fiz há alguns anos atrás, né? Que eu vim aprender que a responsabilidade de uma equipe que tem um péssimo resultado, um resultado ruim, vem do líder. Então, a primeira questão para formar um líder é que ele entenda que a responsabilidade é toda dele. Então, a culpa não é do governo, a culpa não é do funcionário. Então, talvez um funcionário está fazendo tal ação errada, ele está errando todos os dias, ele está atendendo mal o cliente. Né? Então, o que faltou? A responsabilidade é de quem? É do funcionário, do colaborador que está ali na ponta, tendo essa atitude, ou do líder, porque ele não treinou, ele não capacitou aquele colaborador. Então, um dos primeiros pontos para a capacitação de líderes é eles entenderem, né, que a responsabilidade é deles e não do outro. A responsabilidade não é do colaborador. A responsabilidade dele é como líder. É o que eu, como líder, posso fazer de diferente para melhorar aquela forma ali que o colaborador está tendo. É ter um objetivo em mente. Então, assim, para mim motivar e capacitar um líder, eu preciso conversar com ele sobre o propósito. O porquê que ele está aqui, o porquê que ele não está aqui, qual é o legado que ele quer deixar depois que ele sair daqui ou que ele for para qualquer lugar. Então eu penso muito em legado, em propósito, aonde ele quer estar, onde ele quer chegar, tanto pessoal
profissional, em todas as áreas da vida dele, aonde ele quer chegar. Então, primeiro, o líder ele precisa entender que ele é responsável pelo todo e que se o todo não tá legal, a responsabilidade é dele. Ele precisa entender que ele é responsável por tudo que deu certo e tudo que deu errado. Ele poderia, o que eu vou fazer de diferente para melhorar aquela situação. Ele precisa ter o objetivo em mente, ou seja, ele precisa saber aonde ele quer chegar, o propósito, né? E fazer, sempre pensar de forma ganha-ganha. Eu, durante muito tempo, eu sofri com isso, né? Em preocupar com o outro lado, eu ter uma escuta empática da outra pessoa. Mas isso é essencial, você escutar o outro lado, se colocar no lugar da outra pessoa, sempre buscar, não colocar um colaborador para disputar com o outro, mas que os dois possam ganhar, criar metas ali, desafios, que os dois possam sair ganhando, né? A gente chama de ganha-ganha. Então, não uma competição, mas onde toda a equipe ela pode sair ganhando com essa meta, com esse objetivo aí, né? A premiação e tudo mais, o reconhecimento, né? E o outro ponto importante também, que vem mais ou menos no propósito, é a questão da empresa, do seu restaurante. Ele ser um restaurante que dá ou não dá oportunidades para o colaborador. Então, eu posso motivar também, uma forma, além de dinheiro e outras, uma forma de motivar eu criar esse propósito no colaborador, de que ele pode crescer, de que a empresa vai crescer e conta com ele, e ele pode crescer junto comigo, né? Em algumas empresas aí tem a questão do proprietor lá, né? Que é um funcionário que trabalhava na empresa, que quando vai abrir uma nova unidade, ele pode participar ali da sociedade, né? Então, com certeza, ele vai dar o sangue dele antes e depois, para que ele tenha um bom resultado aí. Tá, então você está falando que ele tem que ter certeza que esse cara assume responsabilidades, de que ele vai bater no peito e fazer a equipe funcionar, e de que ele deve colocar, de certa forma, o salário dele por mérito, ou por participação, ou alguma coisa. Você acha que o salário vai ajudar muito a definir um salário fixo ou um salário variável, ou os dois juntos, vai ajudar a trazer uma motivação diferenciada para esse cara? Esse líder, ele deve ter uma participação. Para mim, o que vai trazer resultado de um líder é o propósito que ele tem. Toda reunião que eu faço, eu busco, eu reforço, eu relembro o propósito. É onde eu quero chegar. Né? Igual tem uma história lá da questão do seu velório, né? E se imagine, né? Ele faz até para você fechar o olho ali, imagine que você está no dia do seu velório. Né? E lá no caixão tá você deitado. O que os seus familiares vão falar de você? O que os seus amigos vão falar de você? O que seus colegas da profissão vão falar de você? Isso determina muito o meu hoje, né? Como eu quero ser lembrado? Qual o legado que eu quero deixar? Então isso é propósito. Hoje eu estou na pia, né? Igual o caso do Lifebox. A gente tem pessoas hoje que são sócios que começaram na pia, começaram na recepção, começaram como garçom. Então isso é a empresa dando oportunidade, o cara agarrou, ele foi atrás e conquistou isso, né? Então isso é muito importante. Outros dois pontos também que eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de processo para ter um acompanhamento e para formar uma liderança, e quais características você acha importante que um líder precisa ter para ser bem sucedido e ter oportunidade de crescimento dentro de uma empresa? Então, eu sou muito avesso a essa questão. Hoje está na modinha a questão de coach, né? Então eu fico muito preocupado com essa questão. É lógico que existem coaches bons, coaches ruins aí, que falam que não vivem. Então é muito fácil falar, mas na hora de colocar em prática é muito complicado, né? Mas assim, é unânime de dizer, eu enfatizo isso mesmo, que para dar certo basta querer, né? A gente fica até brincando, basta querer que você chega lá. Então se uma pessoa, de fato, ele quer, e até tem uma outra dinâmica aí que a gente usa, que é como se fosse assim, imagina você, Ken, você tá com a sua mãe, quem é a pessoa que você mais ama? Você tá com a sua mãe, sei lá, a sua esposa, presa dentro de um porta-mala e fala assim, cara, para sair sua mãe dali, você tem um mês. Se você não tirar sua mãe, se você não fizer tal coisa, sua mãe não sai ali daquele porta-malas, daquele carro e ela vai morrer. Qual que é a probabilidade de você fazer a ação que precisa e sua mãe sair do porta-malas? 100%. Né? 100%. Mas espera aí, numa outra realidade, que sua mãe não estivesse ali dentro daquele porta-mala, qual que é a probabilidade de dar certo? Aí você já pensaria, não, seria 50%, 60%, mas não com tanta certeza de ser 100%. Então o querer é muito importante. Quando eu quero, eu chego onde eu quero, onde eu quero. Sabe por quê? Sua mãe tá presa lá no porta-mala, não tá? Se precisar de você dançar no meio da rua, você vai dançar? Com certeza. Numa situação normal, você não dançaria. Por quê? Você ia ficar com vergonha.
Você não iria vir aqui fazer esse podcast. Talvez para você não é fácil. Mas para salvar sua mãe e o querer, ele faria que você fizesse o impossível. Então, assim, com certeza, todo dono de restaurante, ele quer demais. E é por isso que deu certo. Né? Porque ele quis muito aquele negócio. Por isso que ele é o cara que ele vai ser o pedreiro, ele vai ser o servente, ele vai ser o marceneiro. Né? Igual o Matheus lá no Lifebox, ele foi o marceneiro lá, ele que fez os móveis lá no começo, né? E as pessoas depois olham e falam, nossa, veio tudo de mão beijada, né? Mas não, ele quis. Então essa característica do querer é muito importante. E a segunda é a constância, né? Porque com certeza nada começa tão bom, né, que não vai te desanimar. Então se você começou algo, acredita muito naquilo, continue. Por quê? Porque se você continuar, vai dar certo, que eu chamo de constância. Então a pessoa precisa querer, ela precisa ter constância e ela precisa ter disciplina. A disciplina de quê? Peraí, cara, eu preciso pegar esse copo aqui e colocar ele aqui todos os dias. Então todos os dias eu vou botar aquele copo ali, porque eu acredito na minha ideia. Eu quero aquilo ali. Então se eu tenho essas 3 características, com certeza eu vou chegar onde eu quero. E o dono de restaurante por si só, ele já é um cara, né, o restaurante que deu certo, ele tem tudo isso. Né? Ele vai ter a constância, ele vai ter a disciplina, ele vai querer demais. Né? Porque eu não vejo um restaurante dando certo sem essas 3 características. Então todo dono tem isso. E como passar isso para a equipe? Como fazer a equipe querer buscar isso também? Aí é através do propósito. Outra coisa também que eu acho muito importante, que todo líder ele precisa se colocar na posição de dono, né, para ele realmente entender todas as dores. Você fala muito sobre isso também, o quanto você acha isso importante e o quanto isso torna um colaborador, um diferencial para um colaborador que quer se tornar líder. Isso, e para completar ainda mais a pergunta do Kenny, para a gente encerrar esse tema, qual a melhor decisão? Contratar um líder pronto ou eu formar esse líder? Dentro dessa perspectiva. Eu com certeza, assim, cada caso é um caso, mas com certeza no ambiente de restaurante eu iria priorizar a questão de um colaborador que já está ali comigo. Por quê? Porque a cultura é muito importante. Então, um colaborador que está ali comigo há 1, 2, 3, 4 anos, talvez ele não é tão bom em gestão como é a função, o perfil que eu preciso hoje. Eu preciso de alguém bom de gestão, de analisar dados e tudo mais. Só que ele não tem, mas ele tem uma coisa que é muito difícil da gente construir, que é a cultura. A cultura da empresa, a gente só constrói ela no dia a dia. Então, com certeza, eu priorizaria capacitar alguém ali de dentro. Embora eu vou ter mais dor de cabeça, eu vou ter que dedicar mais tempo, mas uma coisa muito importante ele já vai ter, que é a cultura. E quanto à primeira parte da pergunta, a importância de um colaborador tratar as coisas como se fosse dono. O quanto isso importante para virar um líder? Eu acho que é essencial, né? Todo colaborador, toda pessoa, a maioria das pessoas, né, eles acabam falando assim, mas eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade aqui, eu não tenho oportunidade ali. E o que a gente mais vê do lado de cá é a busca por pessoas capacitadas, que a gente acaba não encontrando. Mas por quê? Porque a pessoa não vê como dono. Então, para você que é colaborador e quer crescer, basta apenas uma coisa. Busque fazer aquilo que o seu superior faz, sem ninguém te obrigar. Durante muito tempo da minha vida, eu busquei fazer. Quem era meu superior? Fulano de tal, beleza. Qual é a responsabilidade dele? Qual é o que ele faz que eu não faço? Então eu sempre busquei fazer o que o meu superior fazia, né, para que a hora que aparecesse uma oportunidade, eu estivesse pronto. Né? Então todo colaborador que quer crescer, que almeja isso, cara, só depende de você. E depende do quê? O que você precisa fazer? Ter esse olhar de dono aí que você falou. Né? Porque se a pessoa olha como dono, cara, essa caneca aqui, se eu tenho um olhar de funcionário, eu vou jogar ela aqui. Não, mas se eu tenho o olhar do dono, não, peraí, deixa eu colocar o nome virado para cá, que vai ficar mais bonitinho, o cliente vai achar mais bonito e tal, assim, e tal. Ele vai preocupar com o que o cliente vai achar e não simplesmente colocar a caneca ali e deixar ela por si só. Então esse olhar de dono, ele é essencial para toda pessoa que quer crescer, esteja ela onde quer que esteja, né? Ainda dentro do tema tempo e qualidade de vida, que é um dos propósitos do VUCA, que dica que você daria para organização do tempo para os donos de restaurante? Como é que ele gerenciar o tempo dele? A gente acaba chamando essa questão
do urgente, né? Aquilo ali que tá gritando que ele tem que ir lá e resolver. A cozinha tá pegando fogo, o dono do restaurante tem que ir lá e resolver, né? Ele não pode deixar para depois. Então é uma questão urgente. Então a gente tem uma separação muito clara, a gente precisa ter uma separação muito clara do que é urgente do que é importante. Sendo que muitas das vezes a gente é pego pelo urgente, a gente fica focando e resolvendo só o que é urgente. Ah, eu preciso de mais arroz. Ah, eu preciso de... o barril de chopp acabou. Ah, o garçom fez tal coisa. Ah, aconteceu isso, aquilo, outro. Então acaba que no dia a dia, o dono do restaurante ele fica muito focado nesses problemas que são urgentes. Eles são importantes? Talvez. Mas ele precisa ser feito na hora? Sim, porque eles são urgentes. Né? Mas mais relevante do que isso ainda, de cuidar do urgente, é você ter a capacidade de sair do meio dessa realidade, desse urgente, e dar atenção para o importante. Então, talvez, devido à correria, você, dono de restaurante, não consegue fazer uma reunião sequer com a sua equipe. Mas, em contrapartida, para pensar. Cada minuto que você gasta com a sua equipe fazendo reunião, que é o importante, o que isso vai gerar de resultado? O que isso vai diminuir de demandas no urgente? Então, o dono do restaurante, ele conseguir sair da urgência e dar tempo para o importante, é o que vai fazer ele chegar na melhoria que ele precisa para ele crescer e tudo mais. Então, é muito importante essa questão aí do urgente e do importante.